3, lá no capítulo 2 também, nós iremos passar em alguns versículos, para que assim possa trazer na memória da igreja aquilo a qual o Senhor preparou para nós nessa noite. Aleluia. Grande és o Senhor dos exércitos. Não se encontra lá nos profetas menores, fica depois de Daniel. Aleluia, louvado seja Deus. Vai vir Miqueias, vai vir Jonas, Joel, aleluia, Abacuque. E aí assim vamos chegar lá no profeta, aleluia, Naum, a qual vai cumprimentar a palavra do Senhor, a qual o Senhor profetizou na vida, para que Jonas pudesse trazer a uma cidade. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Naum capítulo 1, versículo 8. Mas com inundações transbordarão, e acabareis de uma vez com o lugar desta cidade, e com trevas perseguirão o Senhor, os seus inimigos, que perseguem vós contra o Senhor. Ele mesmo vos consumirá, e todo não se lembrarás por 2 vezes a angústia. Versículo 12. Assim diz o Senhor, por mais seguro que seja, estão, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Passarão eu te afligir, mas não te afligirá mais. Mas de sorte te Judá, quebrareis o jugo deles e rompereis os teus laços. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá no versículo 1 do capítulo 2. E destruirei de sorte a ti, Nínives. Guarda e fortaleza a fortaleza, vigie o caminho, fortalece os lombos, reúne todos a tua força, porque o Senhor restaura a glória de Jacó, e com a glória de Israel, porque saqueareis os que saquearam, e destruireis os seus sarmentos. Aleluia. A igreja poder os assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Quero dizer para a amada igreja nesta noite, que faço a palavra do apóstolo Paulo, as minhas palavras nesta noite, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Que eu vou passar para a igreja aquilo o Senhor, aleluia, passou para mim. O que eu recebi do Senhor. Isso eu quero que a igreja também possa receber nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer nesta noite que o profeta Naum é um profeta pequeno, pouco conhecido. A palavra de Deus vai nos dizer que poucas vezes nós vamos ouvir falar dele. Somente aqui em Naum. Louvado seja o teu santo nome. Naum, ele vem de um povoado pequeno de Judá. Sai de um lugar e chega até um certo ponto agora, aonde ele começa a profetizar na vida daquele povo, que o Senhor vai mudar a sorte de Judá, que Deus vai trazer a Israel de volta a sua glória. Aquele povo da qual ouvia oprimido, aleluia, louvado seja Deus, pelos seus opressores, um povo a qual estava cativo, pelo um povo a qual não temia a Deus, um povo a qual já não respeitava nem mesmo quem estava ao seu lado, queria simplesmente levar cativo as nações que estavam ao seu redor. Depois da queda de Babilônia, aleluia, louvado seja Deus, levanta-se um exército sírio, aleluia, com grande força para poder pelejar e oprimir aqueles a qual estavam ao seu lado. E este exército começa a afligir um povo a qual cujo Deus era o Senhor, que leva em cativo o seu povo, que restaura e leva toda a sua riqueza cativo, e não deixa nada para trás. E o povo de Nínive era um povo cruel, como nós vemos hoje, poderemos comparar hoje como Hamas, um povo que não tinha piedade daqueles que estavam ao seu lado. Aí nós olhamos e falamos bem assim, então por que Deus perdoou essa nação? Se nós voltar atrás, Jonas capítulo 3, a partir do versículo 5, vai dizer que Deus perdoa aquela cidade. Aí nós falamos assim, mas a palavra de Deus diz que Deus não volta atrás da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus não volta atrás da sua palavra. Deus apenas deu mais uma chance para aquele povo.
Deixou que aquele povo pudesse prosseguir adiante, aleluia, mas aquela primeira geração passou. E nasce-se uma nova geração. Uma geração que já não temia mais o Deus Todo-Poderoso. Uma geração que já não tinha o Senhor como Deus. Que já se entregou às concupiscências da carne. E Nínive era um povo tremendo, cruel, a qual Deus agora vai tirar a sua glória. Vai trazer aquela nação e fazer cumprir a tua palavra, do qual ele disse para Jonas que destruiria aquela nação. E passa-se um século, aleluia. E agora volta o Senhor novamente a levantar a palavra contra aquela nação. E que eu acho interessante, porque agora a palavra de Deus vai trazer à tona e diz que ele iria tirar o jugo de Judá. E vai trazer agora um fardo leve. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo fala? Vinde a mim todos os que estáis cansados. Não é isso que a palavra fala, que tomai sobre vós o meu jugo? Jugo é simplesmente um objeto de madeira que é se usado para entrelaçar dois bois, para poder fazer um serviço brutal pesado. É que se amarra para que os bois possam puxar o arado, para que os bois possam puxar, aleluia, o carro. Isso é governado e levado, e quando eles não querem prosseguir, é usado-se um ferrão, para poder eles continuar andando, para poder continuar forçando eles fazer aquilo que não é para que ele faça. E aquele povo pegava pessoas, aleluia, louvado seja Deus, matava, cortava-se parte da mutilação do corpo das pessoas para poder fazer sacrifício a outros deuses. Muitas das vezes cortava-se as narinas, orelhas, para poder oferecer a sacrifício a um Deus estranho, a um Deus que não era o Deus a qual tinha dado a eles novamente uma chance para poder prosseguir na terra dos viventes. E era difícil a vida de Israel. Era difícil a vida daqueles que eram oprimidos pelo exército sírio. Porque eles não tinham misericórdia, eles não tinham piedade. E Deus essa noite quer dizer para a amada igreja que ainda que estamos debaixo do jugo pesado do nosso adversário, Deus ainda tem o bálsamo para nossas vidas. Deus essa noite está trazendo restauração para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que não estão achando mais saída, para aqueles que já não vê mais refúgio, para aqueles que estão vivendo debaixo de um jugo pesado. O Senhor nessa noite está dizendo para a amada igreja: eu vou restaurar a glória do meu povo aqui na terra. Eu vou restaurar a glória da minha igreja aqui na terra. Ainda que o povo está passando por doença, dificuldade, ei, ainda existe um Deus que a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, no Salmo 27, versículo 1, que diz que ele ainda é o nosso refúgio. E aqueles que estão se refugiando no Senhor ainda estão achando, porque ele não é somente o refúgio, ele é o próprio refúgio da igreja na face dessa terra. Ainda que seja o maior exército que possa levantar contra o povo de Israel naquele tempo, ainda que possa ser a maior dificuldade que está lutando contra a igreja, cai se ruína hoje, amanhã Deus está levantando hoje para continuar te adorando, para continuar buscando o teu santo nome. De maneira nenhuma a Bíblia diz que seria fácil vencer. Israel, todas as vidas, ele descansava no Senhor. E quando as coisas melhoravam, eles desfaleciam. E muitas das vezes, muitos são da mesma forma. Tudo vai bem, esquece de Deus. Mas quando o jugo começa a ficar pesado, começamos a aproximar de novo de Deus. E Judá poderia naquele tempo duvidar da palavra daquele profeta que estava profetizando sobre a vida deles. Que Deus iria tirar aquele jugo deles, queria devolver de novo para eles a sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Deus iria derrubar aquele exército um dia. O maior numeroso que fosse. O exército sírio era o maior exército que existia. Aleluia.
Ninguém poderia temer, ninguém poderia combater aquele exército. E todos que se levantavam caíam. Ainda que se reunissem alguns reis para poder lutar, ele caía, como foi na época da Babilônia. Aleluia. O exército babilônio derrubaram afaixamente a base de 100 reis. Foi o tempo de sua glória. Todos que se levantavam, ele caía. Mas Isaías 47, versículo 5 vai dizer que aquela rainha não sentaria mais perante os seus reis, porque o Senhor derrubaria ela. E ninguém vai zombar da igreja do Senhor enquanto nós tivermos o Senhor como nosso Senhor. Quando nós tivermos como Ele, o Senhor dos exércitos que vai estar lutando ao nosso favor. Bastamos somente a crer nisso. Bastamos acreditar e confiar na palavra de Deus, que essa é a palavra que vai trazer mudança. É que essa palavra que vai fazer nós continuar firme. É acreditar na profecia do Senhor que estava na tua palavra. Quem era Naú? Quem conheceria ele? Porque não poderia ter levantado um grande profeta para poder falar naqueles dias. Porque não poderia ter levantado um da linhagem real para poder expressar essa mensagem de Deus para com aquele povo, para poder novamente trazer ânimo para aquele povo, para que aquele povo pudesse novamente voltar a sorrir, para que aquele povo novamente pudesse erguer a cabeça e se alegrar. Mas Deus quis trazer o menor, para que ninguém se gloriasse, para que a glória fosse do Senhor, para que o nome que for glorificado seja o nome de Deus, para que o nome que seja exaltado seja o nome do Criador, e não da criatura, porque aquela nação adorava os seus reis, aquelas nações adoravam aqueles que estavam na frente do seu poder. Aquele povo era uma nação, era um covil de lobos, toca de leões, aleluia, onde se destruíam os seus que estavam ao seu lado para poder levar para os seus bajuladores, aqueles que estavam ao redor do rei, enquanto a nação perecia, enquanto a nação sofria, aleluia, aqueles que estavam junto da família real, os poderosos se regozijavam com alegria da miséria daqueles que estavam vivendo sobre o cativo, sobre baixo do jugo daqueles que estavam sendo oferecidos em sacrifícios, aleluia. E muitas das vezes nós vemos hoje, nos nossos dias atuais, porque quantas pessoas somem, quantas crianças se desaparecem e não vê mais notícia, não encontram seus corpos mais, porque em meio a uma nação, aleluia, onde muitos diz, aleluia, ser cristão, ainda muitas crianças são oferecidas, aleluia, a magia negra, a sacrifício a Deus, aleluia, a demônios, a doutrina de Satanás. E era dessa forma que agia aqueles cidadãos daquela nação, daquela cidade. Deixou que o pecado corrompesse uma nação ao qual tinha recebido de Deus o perdão, uma nação ao qual tinha recebido o selo, aleluia, da garantia que Deus não ia destruir eles, e aquele povo se revolta contra o próprio Deus, a qual perdoou os seus antepassados. E deixou de acreditar, aleluia, louvado seja Deus. E que eu acho bastante interessante, porque foi Deus, aleluia, preparou 3 pontos, para que ele pudesse destruir aquela cidade, aquele povo, uma nação corrupta, uma nação cruel. E eles querem levantar de novo, eles querem destruir, querem nos oprimir para que o nome do Senhor não seja glorificado, porque enquanto estiver sendo oprimido, enquanto está sendo forçado a fazer aquilo que não queremos fazer, não teremos força para adorar a Deus. Vamos apenas lembrar do passado e dizer que Deus no passado, o Senhor foi com seus profetas. Deus no passado, o Senhor levantou homens que nos libertou. Senhor no passado, o Senhor agiu como fortes. Aleluia, como foi falado terça-feira ali na sede. O Senhor através de uma oração, o Senhor parou o sol. Fez que o sol parasse. Aleluia, através de um milagre. Através do poder de simplesmente um Deus conhecido por todos, onde todas as nações já tinham falado que ele era um Deus tremendo, um Deus terrível.
tardio em irá, mas longânimo em benevolência. Um Deus ao qual julga todos com a mesma retidão. Um Deus ao qual é amoroso. Um Deus ao qual o seu jugo é a justiça e o seu fardo é o amor. E aquela nação esqueceu daquele Deus. Aquele povo que tinha sido separado esqueceu também daquele Deus. Mas quando se levantou simplesmente para poder falar que novamente o Senhor trazeria para eles a glória, aleluia, aquele povo começa a acreditar que Deus estava com eles. Que Deus estaria agindo ao seu favor. Que Deus estaria libertando eles, que Deus destruiria os seus inimigos, para que se cumprisse a sua promessa, para que se cumprisse a palavra de Deus. Aleluia. E hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem da qual o Senhor nos falava sobre o céu. E essa palavra vai ser da mesma maneira. Vai se cumprir nas nossas vidas sim. Não importa quando foi falado. Se foi há 2000 anos atrás. A palavra se cumpre todos os dias na vida de alguém. Promessa se cumpre todos os dias. Deus nunca determinou o tempo que vai cumprir a sua promessa na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Mas devido no seu tempo, todas as coisas vão se cumprir. Devemos apenas confiar em Deus. Devemos apenas acreditar que através do seu poder, que através da sua graça, que através da sua misericórdia, Deus vai agir ao nosso favor. Não possamos desanimar. A palavra não diz quanto tempo aquele povo estava sendo oprimido. A palavra não nos afirma quanto tempo aquele povo estava debaixo do jugo daquela cidade, daqueles reis. Mas o que eu acho bastante interessante é que quando fala que vai trazer a glória, aquele povo começa a acreditar que Deus vai novamente trazer eles ao livramento. Que Deus novamente vai trazer o futuro da glória daquele povo. Que aquele povo que era escolhido por Deus vai continuar sendo escolhido por Deus. Aquela nação que era uma nação forte vai continuar a ser a nação forte. Vencedor através de Deus, vencedor através da palavra. É dessa forma que nós devemos fazer vencer dia a dia através da palavra. É buscar a Deus através da sua palavra. É buscar a Deus através das suas promessas. E não desfalecer simplesmente porque estamos vivendo debaixo de alguma opressão. Pessoas que estão se levantando. Pessoas que estão falando, destruindo. Aleluia, louvado seja Deus, os sonhos. Mas que nós possamos cada dia pelejar. Aleluia. Se não tivermos promessas, ninguém vai levantar contra nós. Se não tivermos sonhos, ninguém vai se levantar contra nós. Se deixar de desistir de tudo aquilo que está prometido para nós, ninguém vai falar nada de nós, vai ficar esquecido como um monturo jogado ao chão. Se você deixar de sonhar pelos seus objetivos, ninguém vai se lembrar de você. E quando lembrar, vai dizer: eis ali aquele vencido. Não vai lembrar de você como vencedor. Porque desfaleceu no meio do caminho. Porque você deixou de acreditar em si mesmo. E quando nós deixamos de acreditar em nós mesmos, nós deixamos de acreditar em Deus. E quando nós deixamos de acreditar em Deus, é porque nós não existiríamos mais. E quando nós deixamos de acreditar nos nossos próprios sonhos, nós deixamos de viver a nossa própria vida. Porque grandes projetos, grandes alevantes vai ter. Ninguém vai sonhar por alguma coisa. E Deus não vai te mostrar aonde você vai chegar. Porque se Deus diz que você vai chegar em lugar alto, Deus não vai te mostrar aquilo que você vai passar pelo meio do caminho. Deus não vai dizer que você vai subir uma montanha e no meio dessa montanha você não vai encontrar nenhuma adversidade. Deus não vai dizer que você vai sair do seu lar a chegar até aqui sem passar por nenhum buraco. Porque se você souber que o seu caminho vai estar livre, você não vai lutar. E se você souber que grande vai ser a dificuldade, você vai desistir no meio do caminho. Ou muitas das vezes vai deixar de apenas começar. Porque vai dizer: a promessa é grande, mas a dificuldade é maior do que a promessa. O galardão é grande,
Aleluia. Mas a peleja é maior do que o meu galardão. Talvez não compensaria eu lutar por os meus objetivos. Talvez eu não compensaria lutar por aquilo que eu estou sonhando. Talvez eu não poderia lutar por aquilo que Deus me prometeu. Eu poderia desistir hoje. Aleluia. Porque tantas as coisas têm falado sobre a minha vida. Quantas pessoas têm dizido sobre mim. Aleluia. A história de José todo mundo conhece. Que se levantou contra ele e foi os seus próprios de dentro da sua casa. Para que ele pudesse desistir de tudo e largar para trás. A glória chegou na casa. A glória chegou sobre a sua vida. O objetivo dos seus sonhos ele alcançou. Aleluia. E eu creio que muitos falam, Senhor, eu quero ser como José. Mas ninguém quer passar pelo que José passou. Ninguém quer pelejar a mesma luta que José lutou. Ninguém quer sofrer aquilo que José sofreu. Ninguém quer passar sede como ele passou. Ninguém quer passar frio e nem necessidade. Aleluia. Ninguém quer ser apedrejado como ele foi apedrejado. Simplesmente nós queremos ser como os leãozinhos. Ser servido pelos mais fortes. Está ao lado daqueles que está dominando tudo. Para que assim as coisas venham fácil para nós. Mas de nenhuma maneira o reino dos céus é fácil. A palavra de Deus nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Se você quer chegar ao céu, esforça. E a palavra de Deus diz: quem quer vir após mim, nega a si mesmo e siga. Se nós não negarmos o que é oferecido para nós, aleluia, nós não vamos alcançar a vitória com Deus. Se nós continuar ao lado daqueles que nos oprimem e lutar a mesma luta que eles lutam, o evangelho vai desfalecer, vai ser sucumbido, aleluia. E Deus vai levantar outro para poder fazer aquilo que é para mim fazer. E que nós possamos estar lutando dia após dia e deixar de lado aqueles que se levantam contra nós. E orar por aqueles que nos perseguem. Pelejar as batalhas e acreditar. Aleluia. Porque o Senhor vai trazer vitória sim para a sua igreja. O Senhor vai trazer bênção para aqueles que amam a tua palavra. Aqueles que acreditam naquilo que foi profetizado através desse livro. Deus destruiria os níveis. Porque era uma nação cruel. Como eu falei. Porque era uma nação injusta. Porque era uma nação a qual o pecado consumia. Porque era uma nação que fazia injustiça social, como nós vemos nos nossos dias atuais. O que acontece da mesma forma que acontece hoje, aconteceria naquele tempo. E Deus destruiu aquela nação, por amor àqueles que estavam sendo oprimidos. Deus vai destruir aqueles que levantam contra a igreja, sim, por amor àqueles que proclamam essa palavra, por amor àqueles que buscam a justiça de Deus, por amor daqueles que clamam pelo seu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Por maior que seja, como foi lido aqui no capítulo 2, por maior que seja o exército que luta contra nós, ninguém pode conter a fúria do Senhor. Deus faz secar os rios, aleluia, os mares, simplesmente para poder trazer vitória naqueles que acreditam nele, aqueles que estão lutando pelos ideais da tua palavra. E a igreja do Senhor, dia a dia nós vemos quantos de nós estamos caindo por enfermidade, lutando para sobreviver, sendo oprimido por aquilo que nos socome dia a dia, e aqueles que estão prevalecendo dia após dia, nós estamos vendo que está vencendo. Porque ser oprimido, irmãos, não é só aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que ainda estão lutando para chegar ao pódio da salvação. Todos aqueles que começam a lutar para poder chegar no evangelho vai ser oprimido por alguma coisa. Alguém vai se levantar contra ele para que possa barrar, para que isso não possa fluir, para que isso não possa dar frutos. Como foi pregado aqui quinta-feira. O povo não quer mais, o adversário não quer mais que a igreja continue frutificando na graça de Deus. Ela quer oprimir aqueles que estão anunciando para que possa morrer. Aleluia. Porque no versículo 5, 15 do capítulo 1 vai dizer que as boas novas
daqueles que chegam anunciando, chegou com velocidade. Foi rápido para anunciar toda essa palavra no meio daquele povo, no meio daqueles que estavam sendo sucumbidos. E é por isso que eles querem tirar. É por isso que quer oprimir a igreja. É por isso que quer oprimir eu e você. Para que nós sejamos amordaçados no amor de Cristo. No amor que vai trazer paz. Como foi falado na oração aqui hoje. Que Deus vai estar trazendo paz para a igreja. Que Deus vai estar trazendo saúde. Que Deus vai estar trazendo vida. Aleluia, louvado seja Deus. É isso que a igreja do Senhor está sendo buscando. É isso que está sendo falado nos últimos dias. Buscais ao Senhor enquanto possamos achar. Aleluia, louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.